Qual é a proposta de transformação e cura que se quer mostrar a partir desta pandemia? Haverá uma razão maior para este vírus nos parar a todos desta forma? A verdade é que o mundo questiona neste momento aquilo que o dinheiro não compra: o direito à saúde e o direito ao abraço dos que amamos e o vínculo da importância do sistema familiar, do amor e dos vínculos familiares. Nós vivemos num emaranhamento sistémico a nível mundial e foi preciso termos a primeira crise da bolha imobiliária e depois dos resgates dos bancos, pois nós temos uma noção clara da forma como estamos todos emaranhados. E a partir daí começou-se a falar em crise sistémica, em efeito sistémico, nos telejornais, na vida cotidiana. Passou a ser parte de um mecanismo lógico onde as pessoas passaram a incluir a palavra sistema dentro da sua comunicação. Como seres humanos, nós somos completamente dependentes e interdependentes uns dos outros. E hoje em dia não há país nenhum que seja assim dependente, portanto, uns dos outros e a nível mundial. E a prova é essa. Há um vírus que chega da China. Este vírus contagiou o mundo inteiro. E o mundo inteiro parou por causa deste vírus. É fácil nós olharmos para essa interdependência. Quando olhamos, por exemplo, para as células do nosso corpo e para o corpo humano, nós percebemos claramente que as células, para serem saudáveis, e para o meu corpo ser saudável, eu tenho que ter todas as células saudáveis. Se eu começar a não ter uma célula saudável, se ela se reproduzir, e se for reproduzindo a uma velocidade maior, eu corro o risco de ficar doente. E, portanto, o efeito sistémico começa no corpo humano, nesta interdependência que nós temos. E nessa interdependência há 3 leis que são fundamentais: o direito a pertencer, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber. E do ponto de vista sistémico e do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da evolução do homem, a forma como nós fomos evoluindo ao longo dos tempos, nós fomos claramente esquecendo determinados valores essenciais que começam pelo respeito, pela dignidade e pelo lugar que nós damos aos mais velhos, aos anciãos. O lugar de dignidade. Antigamente as pessoas de idade viviam junto na aldeia ou junto dentro das famílias, e hoje em dia a maior parte das famílias veem as pessoas de idade como um problema, não sabem o que é que eles vão de fazer, não sabem como é que elas vão de viver. Por outro lado, estas pessoas mais velhas, porque também viveram muito dissociadas desta dissociação que o ser humano foi fazendo ao longo dos tempos, desenvolveram nos últimos tempos demências precoces e doenças de foro neurológico, o que também determina e o que também dificulta a própria família a acompanhar essa pessoa mais velha, essa avó ou essa bisavó ou o que for, não é? Esta pessoa mais velha que precisa de ser incluída e que não foi incluída claramente na nossa cultura. Houve um desvirtuar completo da nossa ancestralidade, este respeito e esta honra por quem nos deu a vida, este olhar para trás. A sociedade é tão acelerada e nós vivemos tão acelerados e tão virados para o futuro que não conseguimos viver o presente, nem conseguimos honrar o passado. E deixámos de ter tempo, um tempo dentro do próprio tempo para olhar para as pessoas mais velhas e para as honrar, para as ver, para as sentir, para lhes dar um lugar no nosso coração e a dignidade na nossa vida. Numa determinada altura, o ser humano verticalizou, ou seja, deixámos de ser macacos e deixámos de ter as 4 patas no chão e, por algum motivo, em termos evolutivos, levantámos-nos. E quando nos levantámos, passámos a ter a cabeça no céu e os pés na terra. E fomos o único animal que o fez de uma forma consistente. Isso deu-nos um outro olhar sobre a vida. Deixámos de olhar para o imediato, deixámos de olhar para o chão à procura da comida e passámos a ter a cabeça no céu, ou seja, passámos a conseguir olhar para mais longe e para mais alto. E nessa altura evoluímos muito e fizemos coisas incríveis como sociedade e como seres humanos. E a prova disso são os registros que nós temos físicos no mundo, desde as pirâmides do Egito a determinado tipo de obras que o ser humano deixou, de escritos e de testemunhos que o ser humano deixou, que provavam que estávamos numa sociedade bem mais evoluída do que aquela que vivemos hoje. Nessa verticalização fomos desconectando da nossa natureza divina nos tempos mais recentes.
deixámos de olhar para o céu, deixámos de olhar para as estações do ano e perceber, através da leitura da natureza, o que é que vinha, qual era o advento daquilo que vinha. Passámos a ter telemóveis que nos dizem o tempo. Isso libertou a necessidade de sentirmos e de observarmos através das nuvens, do vento, da umidade, o tempo que vamos ter amanhã. E, portanto, essa desconexão do sentir e da intuição através da observação foi sendo desligada e substituída por máquinas. Substituída por iPhones, substituídas por computadores, e o ser humano foi-se desvinculando e desligando cada vez mais da sua natureza divina, dessa natureza do sentir, dessa natureza do intuir, dessa natureza do hemisfério direito, ou seja, da parte espiritual e da parte da ligação ao mundo e à terra, porque nós fazemos parte desta terra, como os animais também fazem parte. Só que a verdade é que nós somos aqueles que agredimos a casa onde vivemos, agredimos a própria casa da qual dependemos. E é muito estranho o que o ser humano faz, porque é como se eu deitasse lixo dentro da minha casa e considerasse que é bom viver assim, no meio do lixo. Portanto, quando deito lixo para a rua ou faço lixo, nós perdemos a noção que é como se estivéssemos a trazer lixo para dentro de casa para vivermos. E esta perda, noção total de interligação e interdependência e de respeito pela natureza, pelo ser humano e por este desvincular da nossa natureza divina, tem-nos dado um preço muito alto para pagar. E esse desrespeito não é só pela terra, é também pelos nossos antepassados, quando não honramos e não olhamos para trás e não damos valor, dignidade, a vidas dignas às pessoas de idade. Fomos preenchendo os nossos vazios existenciais, os nossos vazios de amor, os vazios que foram ficando com este desligar da nossa natureza divina. Fomos preenchendo com arrogância, fomos preenchendo com tecnologia, fomos preenchendo com aceleração, com uma vida muito acelerada que faz com que nós não consigamos sequer sentir nem perceber o que é que se está a passar connosco. E esta vida, esta atitude mais arrogante foi-nos tirando a humildade e fomos preenchendo com esta arrogância onde inclusivamente deixamos de contar uns com os outros, deixamos de perceber que a sociedade, que todos nós temos um papel e que se cada um de nós cumprir o seu papel na justa medida daquilo que é o seu talento natural, que a sociedade funciona, porque uns têm jeito para umas coisas, outros têm jeito para outras e nós precisamos uns dos outros e, portanto, também com esta arrogância e também com esta relação muito egóica, muito virada para nós e para as nossas necessidades, deixamos por completo de perceber a importância do talento do outro que está ao nosso lado, a importância da entreajuda, a importância do coletivo, a importância daquilo que nas sociedades antigas era dado como adquirido, porque as pessoas tinham que se unir para conseguirem sobreviver e tinham que, nessa união, ir buscar os talentos de cada um para que a sociedade funcionasse. E cada um tinha o seu lugar e o seu papel. E nós perdemos completamente isso. Passámos a viver em função do fora e não em função do dentro, em função do fazer em vez do ser. E nessa posição que nós começámos por verticalizar, que era a posição do macaco, rapidamente, com a tecnologia, a velocidade de aceleração e os telemóveis e o nosso narcisismo e o nosso autocentramento, fomos mudando a nossa postura. E ao mudar a nossa postura, nós começámos a baixar os olhos, começámos a fechar os ombros, começámos a olhar para o chão, a olhar para baixo, para o telemóvel, essencialmente, e começámos a curvar a cabeça e, portanto, estamos claramente a voltar à posição macaco, a uma posição de um fechar, de um olhar para o chão, de uma total desconexão com o fora, uma total desconexão com a nossa natureza divina. As pessoas andam na rua e não se veem. As pessoas andam na rua e não se olham nos olhos. E quando olhamos nos olhos de alguém e essa pessoa por algum motivo olha para nós, já existe uma sensação única de ser visto, porque já não é uma coisa muito comum. E, portanto, rapidamente a pessoa até gosta da sensação de alguém nos ver ou de nós vermos alguém. Se estamos parados num café, ou se estamos parados num restaurante, ou se estamos parados numa paragem de autocarro, ou no metro, ou na rua à espera de alguém, já não somos capazes de estar simplesmente à espera dessa pessoa e observar
sentir, ouvir o canto dos pássaros, olhar para as árvores, olhar para as pessoas e ver o que se passa à nossa volta. Não, estamos confinados a um telemóvel, a fazer alguma coisa que nem tem assim tanto interesse, mas onde a nossa atenção entra numa dissociação total daquilo que é a natureza divina à nossa volta. Isto é muito grave, porque as pessoas passaram a andar na rua, telemóvel na mão, a atravessar ruas, a andar por todo lado, dissociadas da sua natureza, dissociadas da sua interdependência, dissociadas do que está cá fora para ser vivido. E isto tem sido uma aceleração nos últimos tempos, na última década, absolutamente avassaladora. Vêem-se pessoas adolescentes, em vez de estarem a conviver uns com os outros, estão agarrados ao telemóvel. Em vez de irem para a praia ou de se divertirem, estão agarrados ao telemóvel ou aos jogos de computadores. Isto é uma alienação muito grave. A verdade é que o Covid-19, ou o coronavírus, só atinge os humanos. Para já, até agora, não há memória de haver animais contagiados com o coronavírus 19. O que é que isto quer dizer? O que é que o vírus nos está a querer dizer? Porquê só atingir os seres humanos? Que mensagem é que nós, seres humanos, precisamos de perceber e de alcançar mensagem espiritual com este vírus que nos leve a esta pandemia, a sermos no fundo, invadidos desta forma nas nossas formas de vida através deste vírus e desta pandemia mundial? A primeira coisa que nos devemos perguntar é o que é que ele faz, porque através daquilo que ele faz nós vamos perceber qual é a mensagem espiritual e a proposta evolutiva que está contida no aparecimento do coronavírus na nossa sociedade. Então a primeira coisa é que ele é invisível. Ele é invisível a olho nu. O que mais é que é invisível na nossa vida? O que é invisível na nossa vida? A nossa espiritualidade, a nossa fé, as nossas crenças, o sopro da vida, aquilo que nos dá vida e que não depende de cada um de nós, que é termos o coração vivo, o coração a bater, as células e o sangue a correr, e nada disto depende de nós, porque nós não conseguimos parar o nosso coração ou pôr o nosso coração a funcionar. Portanto, é uma função, ou é um atributo, ou é um milagre que não cabe a nós, seres humanos, de conseguir mantê-lo. E, portanto, há uma invisibilidade na nossa vida que nos dá a vida, e há uma invisibilidade na nossa vida que é a nossa relação com a fé, a nossa relação com o divino. E este vírus, claramente, a primeira coisa que ele nos vem falar é sobre isso, porque ele também é invisível. Ele começa por atacar o sistema respiratório e, portanto, atacar os brônquios. E o que é que são e depois os pulmões, naturalmente. E o que é que são os brônquios? Os brônquios, do ponto de vista simbólico, representam a família, porque os brônquios e a imagem dos brônquios é uma árvore invertida. E, portanto, claramente ele também vem falar deste conceito de família humana, família, sistema familiar, a nossa família próxima, mas também a nossa família humana. Quais são as principais vítimas desta pandemia? São as pessoas de idade. O que é que aconteceu às pessoas de idade nas últimas décadas? Como é que a geração das pessoas de idade das últimas décadas viveu? Dissociada, com demências precoces, com doenças do foro neurológico, esquecidas de si próprias, isoladas, porque na sociedade atual e com a aceleração da vida atual nós não conseguimos abarcar, conter e acompanhar uma pessoa de idade. É-nos difícil conseguir fazer tudo, ainda ter os filhos ou netos, etc., e ainda conseguir dar atenção e dar apoio às pessoas de idade. E a verdade é que as pessoas de idade que são as mais afetadas nesta pandemia morrem sozinhas, tão isoladas. Nós nem sequer conseguimos lhes fazer enterros dignos, respeitando inclusivamente a sua crença religiosa. E está a ser mostrado de uma forma brutal exatamente tudo o que aconteceu e a forma como nós vivemos e aquilo que temos vindo a fazer a estas pessoas de idade, mas de uma forma tão crua que é desconcertante. Portanto, está-nos a ser mostrado isso. Por outro lado, este vírus tem outra característica. Ele dá febres altas. Para quem não chega à fase 2 ou 3, ele tem febres altas. E o que é que nós fizemos com a Terra nos últimos tempos? Houve um aquecimento central da Terra através do degelo, através de tudo isso. Houve um aquecimento central. Para além disso, ele tira o ar. O que é que nós temos vindo a fazer com a poluição no mundo? Com a forma como nós
lidamos com o tema da poluição como se a Terra não tivesse ar para respirar. E, no fundo, o que está a acontecer connosco é aquilo que tem acontecido com a Terra nos últimos tempos. Tivemos os incêndios das grandes florestas, do pulmão da Terra. Tivemos o incêndio da Amazónia, tivemos o incêndio na Austrália. Na nossa escala pequenina tivemos incêndios gravíssimos em Portugal. E tudo isto tem feito, de alguma maneira, o advento daquilo que se está a passar agora connosco. Esta falta de ar, esta temperatura alta, esta impossibilidade de respirar, a forma como as pessoas da terceira idade morrem, isoladas, excluídas. Tudo isto nos mostra, de uma forma gritante, tudo aquilo que nós temos vindo a fazer. Esta é a mensagem espiritual, é olharmos para as coisas como elas são e percebemos o significado simbólico das coisas na nossa vida. Estamos num momento grave de saúde pública. Há quem fale muito do tema também da economia. A economia precisa de ser ressignificada, porque não vai dar para continuar a vermos os valores de economia dissociados desta forma da nossa dimensão social. Estamos de facto com um problema de saúde pública, mas acima de tudo com um problema social. É preciso deixar que os médicos, os enfermeiros, o governo, os polícias, toda a sociedade que nos está a organizar e que está a permitir que tudo aconteça e que tudo seja tratado da forma como está a ser tratado e que muito honramos, tratem daquilo que precisam e nós, numa dimensão de quietude e numa dimensão a partir de casa, ressignificarmos as coisas, ressignificarmos o valor da economia, ressignificarmos o nosso valor humano. E a verdade é que mesmo, por exemplo, na nossa dimensão portuguesa, que é uma dimensão pequena, aconteceu algo de extraordinário. Nós tivemos no Parlamento o líder da oposição a pôr-se totalmente à disposição para sermos um só país, para sermos um só povo, com uma expressão muito interessante que somos todos soldados da mesma guerra. E não é a altura de nos criticarmos, é a altura de nos unirmos e trabalharmos todos em comum. Eu, quando vi isso, fiquei comovida, porque de facto é outra grande mensagem deste período e desta pandemia, que é voltarmos a ser um só, que é voltarmos a cuidar uns dos outros, que é voltarmos a ter esta noção de responsabilidade do nosso vizinho, dos valores humanos de quem está à nossa volta. E, de facto, esta pandemia está a conseguir fazer isso de uma forma incrível. Todos nós passamos a ter noção dos valores de solidariedade e de respeito pelo outro e de amor ao próximo. E isso é extraordinário e é uma grande transformação que já está a acontecer com toda a gente. É a altura de acordar a nossa consciência. Não é possível nós continuarmos a viver uma vida dissociados de um estado de consciência de nós próprios. Como é que eu posso continuar a viver dissociada de um estado de consciência de mim própria, quando tudo o que está a acontecer lá fora, e com a noção de valor de vida, e com a noção de saúde, e com a forma como nós fomos de repente privados de tudo aquilo que tínhamos como adquirido? Temos que pensar na nossa consciência, na consciência de nós próprios, ou seja, nesta consciência pessoal e na nossa dimensão de consciência no coletivo e do impacto que a nossa consciência tem, o nosso comportamento, as nossas atitudes e a forma como eu escolho viver a vida e olhar a vida para o coletivo. Para o coletivo, desde logo para a minha família, para as minhas filhas, para os meus pais, para tudo aquilo que tem a ver connosco. Nós não mudamos o mundo. Nenhum de nós muda o mundo. Mas a verdade é que participamos na mudança do mundo. E participamos na mudança do mundo como? Abrindo o nosso coração a esta dimensão interna de amor, de quietude, de dimensão divina, observando-nos a nós próprios, aprendendo a ser testemunhas de nós, aprendendo a viver em comunhão com a minha natureza divina, com o meu estado interno de presença e recordando, acima de tudo, que somos seres espirituais com uma curta experiência terrena e, portanto, estamos aqui para uma aprendizagem, estamos aqui para uma evolução e estamos aqui para que essa aprendizagem seja feita da melhor forma possível, para nós e para todas as pessoas que estão à nossa volta. Está na altura de nos dedicarmos a isso, está na altura de pararmos e de nos dedicarmos a esta dimensão espiritual interna, porque o mundo muda através da minha mudança interna. Não muda o mundo, mas todos nós participamos dessa mudança. E a melhor forma de participarmos nessa mudança, a nível de tomada de consciência, é nós próprios tratarmos da nossa consciência, é nós próprios tratarmos do nosso amor, de cuidarmos, de voltarmos a amar partes de nós que deixámos de amar e de termos este lugar de quietude
de recolhimento, de pacificação interna e de bem-estar interno. E aí sim estaremos a mudar o mundo, porque a nossa consciência vibra de uma outra forma, as pessoas que vão viver connosco e que estão à nossa volta vibram de uma outra forma através da vibração que nós emanamos, porque as inspiramos a esse lugar e, como uma onda que cai dentro de um rio, vai reverberando por aí fora e criando novas ondas de amor e de consciência para todos. Chegamos a um momento de deixar de ter opiniões sobre as coisas, porque o que vem aí é tão diferente e tão novo em relação a tudo aquilo que nós vivemos, que não vale a pena ter opiniões sobre as coisas. É preferível abrir-nos às infinitas possibilidades que se mostram, para, através desse olhar atento daquilo que se mostra, encontrarmos o nosso lugar e encontrarmos aquilo que precisa de ser feito. Portanto, não vale a pena usar muita cabeça e criar muitas projeções daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer, simplesmente porque nada do que vai acontecer daqui para a frente é conhecido por nós ainda. E só será conhecido à medida que nós nos permitimos viver o momento presente e permitir que essas possibilidades nasçam dessa observação. A vida é um conjunto de possibilidades e a grande questão é que entre as possibilidades e a realidade há uma distância. E a questão é, seremos nós capazes, da forma como nos estamos a trabalhar e como estamos a viver, de reduzir ao máximo a distância entre as possibilidades e a realidade, para que consigamos viver uma realidade que nasce das possibilidades que estão a ser mostradas, sem a nossa intenção de tentar moldar a realidade à nossa vontade e belo prazer. Seremos nós capazes de passar a viver assim? Essa é uma das grandes questões que eu coloco neste momento. Para mim também, para a minha própria vida e para a sociedade em geral, porque não vai dar para continuar a viver da mesma maneira como nós vivemos, porque senão não teríamos aprendido nada com tudo o que está a ser convocado e tudo o que estamos a passar. E, portanto, até seria injusto para todas as pessoas que estão a sofrer da forma como estão a sofrer, porque esse sofrimento delas não serviu para nada, não serviu para nenhuma aprendizagem em concreto. O sofrimento precisa de ser transformado numa oportunidade de transcendência. Caso contrário, nada do que está a acontecer faz sentido e seria simplesmente desperdiçado, perdido. E, portanto, a fé que eu tenho no ser humano, a fé que eu tenho na sociedade, a fé que eu tenho nesta nova era, neste novo tempo que abre e que estamos claramente a viver e que estamos todos a fazer parte dessa história, é essa transformação que nos cabe a nós, de aproveitamento, de transformação, de oportunidade, de mudança neste novo paradigma que se está a abrir nas nossas vidas. Precisamos todos de mergulhar nesta dimensão interna para equilibrar os vários planos da nossa consciência. E sem haver esse mergulho e essa quietude, sem a necessidade de encontrar este equilíbrio interno, nós iremos continuar, através do nosso comportamento e das nossas atitudes, a provocar muita instabilidade no exterior e uma agressão permanente exterior, porque, na verdade, essa agressão é interna, ela é profunda, ela é vivida dentro de cada um de nós. Enquanto nós não nos pacificarmos e não encontrarmos e não alinharmos os vários planos da nossa consciência, nós estaremos fadados a que o nosso comportamento e as nossas atitudes provoquem dor no exterior, agressão à terra, agressão à sociedade, falta de ordem, falta de equilíbrio, falta de direito a pertencer, tudo aquilo que nós estamos a ver agora e que está a gritar para ser visto. Se conseguirmos encontrar, se conseguirmos viver esse lugar de quietude interna, de oração, de silêncio, do barulho interno que nasce do primeiro silêncio, porque o primeiro silêncio que fazemos, normalmente apercebemos que não há silêncio nenhum, que há um grande frenesim que se esconde atrás do primeiro silêncio. Portanto, é preciso ir mais fundo, para além desse primeiro silêncio. É preciso de escutar e de permitir que o corpo se expresse e mostre através deste mergulho interno que se faz no espaço do coração, que não é possível ser encontrado sem ser através desse espaço do coração, esse lugar de entendimento, de paz, de amor,
de compaixão, de ternura, de não julgamento, de quietude e de presença. Entramos num tempo de recolhimento, entramos num tempo de quietude, entramos num tempo de observar e reaprender a viver a partir do nosso interior. Por isso, estamos confinados à casa, estamos confinados ao nosso templo sagrado, ao nosso corpo. Se não estivéssemos a ser convocados para esse momento, não estaríamos todos confinados a um lugar onde, pela primeira vez na história do mundo e da evolução do ser humano, estamos todos recolhidos. E esse recolhimento só pode ter uma transformação espiritual única. E é isto que está a ser pedido a todos, é esse lugar de quietude, esse lugar de paragem. Criamos condições para parar, criamos condições para ter a coragem de escutar o nosso interior. E, acima de tudo, resistir ao convite e à vertigem de continuarmos agarrados às redes sociais, em casa, no frenesim das redes sociais. A verdade é que eu sinto que, aos poucos, aquilo importante e não necessariamente urgente está-se a mostrar e está a surgir e está a ganhar força, está a mostrar a sua essência. E já não sinto tanto frenesim nas redes sociais, mas ainda há muito barulho, ainda há muita distração. E essa distração não nos deixa entrar neste mergulho que nós temos que fazer, neste parar, nesta quietude que nós temos que fazer, neste olhar para dentro que é preciso ser feito. Como nota de curiosidade, desde que há 30 e tal dias, há 38 dias que estamos em quarentena, ou que o mundo está em quarentena, que as várias sociedades estão em quarentena, a atividade sísmica mundial baixou drasticamente. A verdade é que nós agredimos de tal maneira a Terra, através da vida que temos nas cidades, o metro, as obras, os desventrar da Terra, as máquinas e tudo aquilo que o ser humano faz para utilizar e para o seu dia-a-dia, que a própria Terra, através deste silêncio, diminuiu a atividade sísmica, porque a própria Terra não tem que compensar aquilo que a atividade sísmica precisa de compensar, que é libertar a energia que o próprio ser humano carrega na própria Terra. Isto é absolutamente extraordinário. Portanto, a Terra também está em quarentena, a Terra também se pode respirar de uma outra forma, e o resultado disso é impensável, há uns tempos atrás, imaginar que as feridas da camada do ozono seriam curadas num espaço de 3 semanas da forma como estão a ser curadas. Portanto, a própria Terra está num processo de transformação energética profunda, e nós que somos seres espirituais com uma curta experiência terrena, nós que estamos na Terra e que precisamos de honrá-la e de dignificá-la, também precisamos de entrar nesta dança em que a própria Terra entrou, para estarmos alinhados com ela. Nós estamos a falar de mudanças, estamos a falar de um novo paradigma, de uma nova era, de uma nova vida, de um novo olhar para a vida, através daquilo que é o essencial. Portanto, esta quarentena vai demorar muito mais tempo do que nós imaginamos, porque basta haver um novo surto para todos termos que voltar a ficar confinados para evitar o contágio desta pandemia. Portanto, enquanto não houver vacina, e enquanto essa vacina não for testada, e isso demora sempre muito tempo, que uma vacina não pode ir para o mercado sem ser testada e sem se saber exatamente os efeitos que tem no ser humano, portanto vai demorar um certo tempo até que a vacina entre. A quarentena, estas levas de quarentena podem acontecer por mais vezes, as vezes necessárias até que o ser humano se consiga reposicionar e ressignificar perante tudo isto, através desta mensagem espiritual de tudo o que falamos até agora. Portanto, é tempo de cuidar de nós, é tempo de voltar para dentro, é tempo de renascer, é tempo de entrar nesta etapa do novo ciclo da nossa existência, onde precisamos de ressignificar os nossos valores, a noção de tempo e a noção de espaço, ou seja, o ser humano se posicionar nestas 3 vertentes, redefinindo a sua forma de estar, a sua forma de ser, a sua forma de sentir, a sua forma de intuir, a sua verdade a partir de dentro, os seus valores a partir de dentro, o amor, a humildade, a compaixão. Tudo isto precisa de emergir e não tem como fazê-lo sem ser de dentro para fora.
E este é o momento que nós estamos claramente a passar neste momento, este mergulho para dentro, este mergulho para o fundo da nossa essência. É uma grande oportunidade. Aprendemos a ser seres humanos como nunca tivemos a oportunidade de ser nas últimas décadas, nos últimos tempos. E voltamos a esta natureza divina, voltamos a religar a este significado de vida, a esta inspiração, a este dom, a esta gratidão que é estar vivo na Terra, num planeta que é lindíssimo, com tudo aquilo que nós podemos usufruir a partir destes valores. É uma oportunidade única. A humildade e a gratidão são os caminhos para o encontro com o sagrado que há em nós. E por isso a minha profunda gratidão por tudo o que existe, pelas pessoas, pelos meus antepassados, pelos animais, pela terra, por Gaia. A minha profunda gratidão. Bem-aja.